O que aconteceu nos treinos livres do GP da Arábia Saudita de 2025? Eu sei, o cenário e o som e a iluminação provavelmente estão um pouco diferentes do que você está acostumado, e eu já peço desculpas com antecedência em relação a isso, porque eu vou ter que estar resolvendo alguns problemas enquanto faço essa viagem. Então os vídeos até o pós-corrida da Arábia Saudita no domingo vão ser desse jeito, e no GP de Miami o vídeo de treinos livres e de classificação vão ser desse jeito. Todos os outros vídeos vão voltar ao normal e depois disso tudo volta ao normal. Já me programei para que esse problema não ocorra também, novamente, principalmente em finais de semana. Dito tudo isso, mais uma vez peço desculpas pela qualidade aqui que a gente está apresentando o conteúdo. Vamos seguir em frente, vamos arpar e falar do que aconteceu nos treinos livres, que apesar de não ter sido muito movimentado, foram treinos bem parados no geral, tem algumas coisas interessantes que a gente pode sentir deles, e bora falar disso. A gente começa com o treino livre 1, que foi liderado pelo Pierre Gasly, com o tempo de 1:29.239, seguido de Lando Norris, Charles Leclerc, Piastri, Albon, Russell fechando o sanduíche de Williams, Sainz, Hamilton, Verstappen e Tsunoda fechando o top 10, e Lawson abrindo a próxima parte da tabela, com Nico Hülkenberg em 12º e o Gabriel Bortoleto em 20º. Um ponto que é interessante já de se notar é a questão da atualização que a Sauber trouxe para esse final de semana no assoalho do carro, que foi só para o carro do Hülkenberg. Eles só tiveram tempo de fazer uma atualização, e essa atualização então foi para o carro do Nico e não para o carro do Gabriel. É normal, quando uma equipe tem um piloto experiente, que atualizações vão para o carro do piloto mais experiente. Ano passado mesmo, naquele GP de Miami que o Lando Norris vence, eles tinham trazido um grande pacote de atualizações, só que só deu tempo de fazer a maior parte das peças para um carro, e foi tudo para o carro tudo não, a grande maioria foi para o carro do Norris e não para o carro do Piastri. Isso também pode justificar esse grande tempo que o Hülkenberg fez em cima do Gabriel. O treino livre 1, em geral, eu não gosto de passar muito tempo na questão das análises, porque ele é o que é menos real em relação ao que a gente vai ver no resto do final de semana, mas ele trouxe alguns dados bem interessantes, como esse daqui, que foi o velocidade de reta, que foi a questão de top speeds do final de semana, mostrando que os carros da Sauber foram disparados os carros mais rápidos em questão de top speed. Só que isso não necessariamente é algo positivo, é algo que fala, ok, a Sauber vai destruir. Você ter o carro mais rápido em velocidade reta não significa o carro mais equilibrado. A gente pode ver as próprias McLarens com velocidades bem abaixo, o Piastri e o Norris com diferença de 3 km ali cada um, as Mercedes também, que são carros muito consistentes, com velocidades parecidas ali, entre a velocidade das duas McLarens. Então, ter essas grandes velocidades ali da Sauber não é algo positivo. É algo que a gente já tinha visto no GP da Austrália. Fizeram uma comparação das velocidades das Saubers com a Red Bull, e nas questões de reta, as Saubers eram muito mais rápidas do que as Red Bulls. Agora, quando a gente pega em velocidade de curva, especificamente das curvas 22 e 23, onde foi feita essa medição, tudo isso aqui que eu estou pegando é do F1 Big Data, mostra que a Sauber foi a equipe mais lenta. Então a Sauber é a nova Williams do pelotão, o jato de reta, mas que é extremamente lento e inconsistente nas curvas. Fica também claro um grande destaque para a evolução da Alpine, o que é bem surpreendente quando a gente considera que o foco da Alpine está nos investimentos para 2026, o próprio Briatore já deixou claro isso. Inclusive eles estão usando um chassi do ano passado para essa temporada, e mesmo assim estão conseguindo encontrar boa performance, estão conseguindo encontrar bons resultados. O Gasly lidera o treino livre e a Alpine tem o segundo melhor carro nas curvas 22 e 23. Agora, o treino livre 2 é onde a gente pode tirar algumas informações a mais de tudo isso que está acontecendo. E aqui no treino livre 2, a gente teve o Lando Norris liderando ele com uma volta de 1:28.267, seguido de Oscar Piastri, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly novamente ali, Nico Hülkenberg mais uma vez fazendo um bom treino com essa Sauber, mostrando ali que a atualização parece ter trazido bons resultados, e o Alex Albon com o Williams fechando o top 10. O Gabriel Bortoleto fica na última colocação, sem tempo nenhum. Isso porque no treino livre 2 ele teve um vazamento de combustível no carro, e por conta disso a equipe teve que trocar todo o chassi dele, e isso ia ocupar todo o tempo do treino livre 2. Então, por conta disso, o Gabriel não conseguiu ir para a pista. Ele acaba sendo um final de semana complicado pro Gabriel, porque ele não recebe a atualização da Sauber, porque eles só conseguiram ter tempo de fazer uma, e perde o treino livre 2 por conta desse vazamento de combustível que rolou no carro e tiveram que trocar o chassi dele.
ele só volta para as pistas amanhã, do dia da gravação desse vídeo, para fazer o treino livre 3 e a classificação do GP da Arábia Saudita. Outro ponto que é importante destacar do treino livre 2, antes da gente partir para as suas reações e comentar um pouco sobre elas também, é o fato de que o Yuki Tsunoda tochou o carro no muro. A gente teve a primeira bandeira vermelha das que eu previ lá. Falei no vídeo de previsões que eu chutava que iam ter umas 3, 4 bandeiras vermelhas. A gente já teve a primeira no treino livre 2. O Yuki Tsunoda acabou enfiando o carro dele no muro de uma forma bem leve. Foi um toquezinho ali com a roda dianteira esquerda, só que quebrou a suspensão e daí o carro foi reto. E daí tuchou no muro, arrebentou a parte da frente toda do carro. No final das contas, vinha sendo um bom final de semana do Yuki, apesar das batidas. Tem que ver como isso vai afetar o carro da Red Bull, a construção e as peças para o resto do final de semana, mas ele vinha fazendo bons tempos, bons ritmos e acompanhando o Verstappen na medida do possível. No TL1 ele ficou bem próximo do Max e no TL2 ele acaba ficando pouco mais de 0,3 segundos, o que ainda está dentro ali da média que se espera do segundo piloto da Red Bull. Agora os comentários que vocês trouxeram, a gente teve primeiro aqui o Alisson falando: Alpine surpreendendo novamente, mas o Durham não está conseguindo extrair o bom do carro. Nos 2 treinos livres, realmente, o Durham não conseguiu fazer bons tempos, ficando em 16º e 17º, enquanto o Gasly ficou no top 10 nos 2, no primeiro treino sendo o líder dele, e no segundo treino livre terminando na 8ª colocação. O que mostra que tem um potencial, claro, é treino, jogo é jogo, essa frase é clássica. A gente tem que esperar de fato a corrida e a classificação para tirar uma conclusão, e não um treino livre, mas dá para ver nesse momento ali o Pierre conseguindo extrair muito mais do carro, colocar ele em posições maiores, posições melhores para disputar alguma coisa do que o Durham nesse momento. Em teoria, pelo que diziam os rumores e as notícias lá de que ele seria trocado, essa seria a última corrida do Durham antes dele supostamente ser trocado pelo Colapinto em Miami, nas 5 corridas que ele teria de contrato. Porém, de algumas notícias que surgiram nessa semana de sites como Motorsport, The Race, falaram de que a Alpine deu um voto de confiança mais por Durham e assinou um contrato com ele até a pausa de verão lá em agosto. O que daria então para ele um tempo a mais para ele conseguir tentar se mostrar, tentar se provar na Fórmula 1, porque apesar de internamente o Briatore ainda defender a troca do Colapinto, supostamente não seriam todos os conselheiros, todas as pessoas lá internamente da Alpine que podem tomar uma decisão que estariam convencidas de que seria um upgrade trocar o Durham pelo Colapinto. Na minha opinião, eu acredito que seria um upgrade. Apesar do Colapinto bater bastante, ele ainda é um piloto muito mais rápido. E é aquela frase que eu falei já algumas vezes aqui no clube. É mais fácil você ensinar um piloto que é rápido a parar de bater do que um piloto que é lento a ser mais rápido. Então, nesse caso, a gente tem o Colapinto, que é um piloto que se mostrou ser rápido, que se mostrou ser veloz. Quando ele chega na Williams, ele bate de frente com o Albon, coisa que ninguém tinha conseguido fazer, e nem o Carlos Sainz chega e consegue fazer nesse momento. O problema é as batidas, que ele se afobava muito e por conta disso batia o carro de forma desnecessária. Ainda assim, eu concordo com a ideia da Alpine de dar mais algumas corridas. Botar o cara nessa pressão, botar o Durham numa pressão de 5 provas e falar, ok, se você não performar, você tá fora. Eu acho brutal. Então, dar esse tempo extra pro Durham, para ele conseguir mostrar um serviço, se adaptar melhor, eu acho justo. Dá até o meio do ano aqui, você vai ter mais umas 10 corridas ali para tentar entregar um resultado antes da gente tomar uma decisão. Você tira essa pressão desnecessária que você joga no ombro dele. Mas, dito tudo isso, quando a gente olha os resultados dos treinos até aqui, não é animador o começo desse final de semana pro nosso Scooby Durham. O Gamer Futuri 456 disse: mesmo Jeddah sendo uma pista muito técnica, nenhum piloto novato bateu no TL1, somente as curvas finais que os freios travaram, mas até o Max fez isso. Realmente, no treino livre 1 tiveram algumas dificuldades, alguns pilotos tiveram uns travamentos ali, o próprio Verstappen fez isso mesmo também. Muitos pilotos erraram e passaram reto, cortaram curva por conta disso, mas ninguém chegou a bater de fato. O próprio o Oliver Behrman, ele trava as 4 rodas praticamente, quase enfia o carro no muro ali, mas não acontece, se mantém na pista. E me surpreendeu bastante, eu achei que talvez a gente tivesse mais dificuldade com os novatos, e no final das contas foi o Tsunoda, o piloto que enfiou o carro no muro, e não algum dos novatos. Então, até agora vem sendo uma boa corrida, os novatos vêm fazendo bons treinos no geral, dentro da medida do possível, claro. Novamente, a gente teve muitos erros no TL1, mas até o momento, no que a gente pode ver,
apesar das travadas, apesar dos sustos e de vários pilotos, inclusive não novatos, o próprio Piastri e o Leclerc, se eu não me engano, batem o carro no muro no treino livre 1 também, dão um toquinho de lado ali, tentando encontrar a melhor entrada por uma curva. Então, não foi sofrimento dos novatos, pilotos experientes também sofreram. É uma pista muito técnica, é uma pista difícil de pilotar, de você fazer bons tempos. E considerando tudo isso, realmente acho que foram treinos limpos dos pilotos novatos e parece que talvez, eu ainda acredito que a gente vai ter bandeiras vermelhas, mas talvez não tantas quanto eu tinha previsto anteriormente. E o Revolts6406 disse: Sauber já está deixando o Bortoleto de lado com as atualizações? Eu expliquei na questão TL1, mas eu achei importante trazer esse comentário aqui também, para que não fique nenhuma dúvida no que está acontecendo. A Sauber não está deixando o Bortoleto de lado, ela não está ignorando o Gabriel, não está jogando, esquecendo dele. É normal que equipes, principalmente com orçamento reduzido, não consigam, quando criam uma atualização, colocar nos dois carros por tempo de produção, custo de produção também. E então é normal que eles escolham um piloto mais experiente para receber essa atualização, para que ele consiga extrair mais disso. E por conta disso, eles fizeram essa atualização do assoalho que eles trouxeram para a Arábia Saudita e somente no carro do Hülkenberg. Ano passado, quando a Williams trazia atualizações dessa forma, ia tudo para o carro do Albon, por exemplo. Até mesmo me fugiu a corrida agora, enquanto eu gravo, me fugiu realmente o GP que isso aconteceu, que o Albon bate num dos treinos livres, e eu acho que foi na Austrália, se eu não estiver enganado foi no GP da Austrália. O Alex Albon bate o carro no muro e destroça o carro, destrói o carro da Williams, só que então a Williams pega o carro do Sargent e joga pro Albon, porque o Albon é o piloto experiente, é o piloto capaz de trair os melhores resultados no momento. É normal equipes que têm baixo orçamento, que não têm esse investimento, fazerem isso. Então, essa atualização que a Sauber trouxe nesse momento e para o carro do Hülkenberg faz todo sentido. É o piloto que hoje consegue extrair mais, consegue entender mais, tem um entendimento melhor, inclusive, de onde pode melhorar, de onde pode mudar e como mexer nessa atualização para as próximas atualizações. Não estão deixando o Gabriel de lado, não é isso que está acontecendo. É normal de equipes com baixo orçamento, que não conseguem fazer todas as peças de uma vez, colocarem peças novas no piloto experiente. Então, é basicamente isso que aconteceu. Provavelmente o Hulk vai ter um bom final de semana, e por conta disso, o Gabriel acabe não tendo o melhor dos finais de semana, faltando atualização, perdendo treino livre e por conta de todos esses detalhes. Ainda dá para sonhar com Q2, ainda dá para sonhar com Q2, mas acho difícil que ele tenha uma performance parecida com a do Hulk nesse final de semana por conta das atualizações de assoalho que foram colocados no carro do Hulk e não do Gabriel nesse momento. Mas aí tá, essa foi a reação do que aconteceu nos treinos livres do GP da Arábia Saudita de 2025. Quero saber a sua opinião, como sempre, o que você tem a dizer, se você gostou, se você não gostou, o que você tem a acrescentar, escreve aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Mais uma vez eu peço desculpas por todo o cenário. Vai ser assim até o vídeo pós-corrida do GP da Arábia Saudita. O vencedores e perdedores na segunda-feira já vai ser no cenário normal. E no GP de Miami, o vídeo dos treinos e vídeo da classificação vai ser assim também. Mas tirando esses todos, o resto volta para o nosso cenário normal, com áudio de qualidade. Então, só mais uma vez, peço desculpas por isso. Sei que está um pouco abaixo do padrão do clube, mas são alguns motivos pessoais que eu não podia deixar de lado nesse momento. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, como sempre, você pode se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.